Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, com algumas curiosidades que eu tive pesquisando. O vídeo de hoje é sobre 10 invenções brasileiras que mudaram o mundo. Então galera, bora pro vídeo! Bora, acho que todo mundo aqui já teve uma ideia de querer inventar alguma coisa, de querer construir alguma coisa. E a gente sabe que o brasileiro, ele é um povo que é bem criativo, tem bastante ideias muito boas e que a gente só não tem tanto investimento assim como a gringa por causa de cunhos políticos e outras coisas que não vale a pena ressaltar no vídeo. Mas esse vídeo também foi feito para salientar aqui a nossa criatividade, a nossa ciência, a nossa força técnica, força científica, ela é muito boa. Então, bora pro vídeo. O nosso primeiro invento, ele é o precursor, né, da televisão. Foi um dos meios de comunicação em massa que difundiu em todo o Brasil, em todo o mundo. A gente está falando do rádio. Vemos que as ondas de rádio, né, que é a frequência de rádio, que vem da física, ela foi descoberta no século XIX por nada mais, nada menos que Nikola Tesla. Ele queria fazer uma transmissão de eletricidade à distância, ligando um polo ao outro. Então ele conseguiu desvendar as frequências de rádio. Mas o inventor do rádio, propriamente dito, como a gente conhece, foi um padre brasileiro. Sim, um padre brasileiro. Foi o padre Roberto Landel. Foi o padre Roberto Landel de Moura, em 1893. Nesse mesmo ano também foi feita a primeira transmissão de rádio nacional. E essa primeira transmissão de rádio, ela foi feita na Avenida Paulista e também no Alto de Santana. E a distância entre esses dois lugares é basicamente de 8 quilômetros, né? E uma curiosidade é que a patente, que é o registro de patente, a patente do rádio, ele foi feito 4 anos depois. Acho que quem foi criado na década de 90, início dos anos 2000, pegou os orelhões. Mas os orelhões são feitos bem antes. Na década de 80 tinha orelhões de ficha, tinha orelhões uns amarelos, tinha uns vermelhos, mas não vem ao caso. A nossa segunda invenção é o orelhão. Você deve estar se perguntando, por que o orelhão, uma criação brasileira, não veio da gringa? Veio e não veio. O orelhão, como a gente conhece, o telefone público, como a gente conhece, ele foi criado por uma chinesa naturalizada brasileira. O nome dela é Xu Ming Silveira. E ele surgiu basicamente no meados de 1970. E o orelhão surgiu de uma forma de design feito pela Silveira, que veio para proteger ou para fazer como se fosse uma cabine telefônica, igual a gente tinha, né, nos orelhões ingleses, e surgiu com essa finalidade. E essa ideia se englobou por todo o país porque ela trabalhava num setor de projetos da antiga estatal brasileira de telefonia. A nossa terceira criação também segue nessa linha de telefonia, que é a Bina, a famosa Bina, é você, Bina, ou mais precisamente conhecida como identificador de chamadas. Ela foi criada também em 1977, na década de 70. A Bina foi criada para evitar golpes, evitar trotes, evitar fraudes, evitar que aquele número restrito ele ficasse te ligando todas as horas. E ele foi criado por Nélio José Nicolai, quando ele trabalhava na seção pública de telefonia em Brasília. E essa patente, ela tem uma curiosidade. É porque ela foi patenteada pelo Nélio, a criação foi patenteada e criada pelo Nélio, mas outras empresas, outras pessoas também começaram a patentear essa mesma invenção. E teve um arrasto, né, de anos e anos na justiça, até que o Nélio, ele conseguiu, depois já, infelizmente, de falecido, o direito de ter o seu nome, né, de ter a patente no seu nome. A nossa quarta invenção é nada mais, nada menos que o precursor, né, do MP3, do Discplay, do MP4, do Spotify, de tudo que a gente tem
para poder escutar de forma livre e à distância. Estou falando do Walkman. Aí vocês vão se perguntar, mas por que diacho o Walkman é brasileiro? Com esse nome bem gringo, vamos falar a verdade. O Walkman ele foi criado por um alemão, naturalizado brasileiro também, que se chama Andreas Pavel. E ele também foi batizado com um nome muito engraçado. Ele se chamava Sterobelt. Olha, eu acho que eu prefiro o Walkman mesmo. E ele foi criado também na década de 1972, com a finalidade de ser possível escutar músicas à distância, né? Você pegava uma fitinha, colocava no Walkman e ia escutando ela à distância, sem estar plugado no rádio, com uma praticidade maior. Em cerca de 7 anos, mais ou menos, a ideia do Sterobel ou do Walkman ela foi meio que comprada ou roubada pela Sony. Ele fez tanto sucesso que a Sony criou e lançou o Walkman, como a gente conhece, né? Mas também teve um outro imbróglio judicial, teve uma outra batalha judicial. Depois de anos, bem anos, né? Anos depois, a Sony ela fez um acordo e reconheceu essa criação por ele. A nossa quinta invenção, ela é um precursor do computador que a gente tem. A gente tem um computador, laptop, PC, laptop é muito cringe, computador mesmo, notebook, até o telefone, né, que a gente tem essa função hoje de transformar o telefone no computador. Estou falando das nossas queridas e antigas máquinas de escrever. Antigamente tinha um curso chamado curso de datilografia, que ensinava a escrever, basicamente, digitar nessas máquinas, e que é o precursor do teclado moderno que a gente tem de computadores. A primeira máquina de escrever que a gente tem registrado historicamente, né, que tem um registro histórico, ela vem de 1861 e ela foi criada também por um clérigo, um padre, o padre Francisco de Azevedo. Galera, a ideia é brilhante. Ele teve uma estrela brilhando, uma lâmpada brilhando, de adaptar um piano, sim, um piano, um instrumento musical de 24 teclas, para escrever. Ela ia imprimir no pedaço de papel as letras e as frases propriamente ditas, né? A ideia ficou tão popular, mas tão popular, que foi parar nos Estados Unidos. Um americano chamado Jorge Napoleão, ele queria levar essa ideia para os Estados Unidos, e ela quase foi, como é que eu posso dizer, apresentada na maior feira de invenções que tivemos na América. Até Dom Pedro participou dela. Nessa feira ela quase foi apresentada por Christopher Shorts, eu vou deixar o nome dele passando. E a ideia foi comprada pela empresa americana Remington, que produziu muitas e muitas máquinas de escrever. Ela teve a produção de escala comercial também. Nossa sexta invenção, ela é uma invenção que revolucionou a área médica, a área biomédica, a área de saúde. Eu estou falando do coração artificial, coração 100% artificial. Ela foi criada pelo engenheiro mecânico Arão de Andrade na década de 2000, no ano 2000, no Instituto Pazzamese de Cardiologia. Ela fica em São Paulo, no interior de São Paulo. Você deve estar se perguntando o que é o coração artificial e para que o coração artificial? Então, o coração artificial ele é utilizado em pessoas que ainda têm uma certa funcionalidade do coração, auxiliando o coração doente a bater, a ter as suas funções. E ele, por ser feito totalmente de polímero, né, totalmente de um material, hoje deve ser feito de polímero, que não é rejeitado pelo organismo, permite com que o coração ele preserve as suas funções e diminuir o esforço, fazendo com que ele possa até voltar a ter a sua função 100% restaurada, ou permitindo que essa pessoa ela tenha uma sobrevida até conseguir um transplante de coração também. A nossa sétima invenção, ela é nada mais, nada menos que não tem quando a gente vai no médico e quebra o braço, ou quebra uma perna, ou bate em um lugar, a gente tem que fazer uma radiografia. Então, a nossa sétima invenção é a radiografia. Vou deixar claro que a radiação ela não foi inventada por um brasileiro, ela foi descoberta por na verdade, dois cientistas, uma cientista alemã e um outro cientista que eu não lembro a nacionalidade, mas eu estou falando agora da radiografia em si. A radiografia ela foi inventada pelo médico
Manoel de Abreu. Ela foi criada para auxiliar o diagnóstico dos médicos, principalmente dele, que ele trabalhava com a tuberculose, nos órgãos que foram acometidos pela tuberculose. E ela hoje em dia ajuda a identificar, auxilia a identificar vários outros tipos de doenças, né? Como fraturas, como pneumotórax e outras coisas. Ela ficou conhecida como abreografia. Esse médico ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Ciência, mas não ganhou, infelizmente. A gente não tem nenhum brasileiro que ganhou o Prêmio Nobel. Mais recentemente, uma revista científica, ano passado, 2020, destacou os maiores cientistas ou as maiores pessoas do ano, e esse médico estava dentre essas pessoas que foram destacadas. A nossa oitava invenção, ela permitiu com que as fraudes eleitorais no Brasil elas tivessem fim, ou como as pessoas de extrema direita acham, não teve muito fim não. Mas tudo bem. A gente está falando sobre a urna eletrônica. Vale salientar que a urna eletrônica ela tem diversos países, tem diversas localidades, mas cada uma é específica, diferente uma da outra. Estou falando da nossa urna eletrônica. Ela foi criada em 1989 por um juiz eleitoral do estado de Santa Catarina, o juiz Prudêncio, eu acho. Juiz Carlos Prudêncio. Ele teve a ajuda também de seu irmão, que era ligado nessa parte de tecnologia, na parte de comunicação, na parte de engenharia de comunicação, para que eles pudessem construir essa urna, criar essa urna. Eles criaram o primeiro terminal de votação computadorizada. Alguns sites que eu pesquisei, eu entrei também no site do TSE, ele diz que em 1995 ela foi utilizada pela primeira vez na cidade de Brusque, mas tem outros sites e outras vertentes que falam que foi também no ano de 95, mas no Rio de Janeiro, para evitar fraudes nas eleições para vereador. E também em 95, a cidade de Santa Catarina utilizou essa urna eletrônica, essa central de votos computadorizados, na sua primeira eleição distrital também. Vale a pena lembrar que o Brasil ele tem uma das urnas mais seguras, que ela é auditável, tem mais de 5 tipos de auditoria que dá para ser feitas nela, e ela permitiu que a votação fosse mais segura, mais transparente e mais rápida. A gente tem a apuração mais rápida do mundo. A nossa nona invenção, ela também foi criada por um brasileiro, lógico, a gente está falando um vídeo sobre brasileiros, e que é o balão a ar quente. Ela foi criada por Lourenço de Sismão. E ele é conhecido como o primeiro inventor, cientista brasileiro a fazer esses tipos de inventos, né? Um outro cientista chamado Bartolomeu, ele fez algumas observações em relação ao ar. Que o ar quente ele era mais leve que o ar frio, então ele subia e o ar quente subia e o ar frio ele descia. E observando essas funções do ar, né, ele percebeu que poderia levantar alguma coisa, poderia levitar alguma coisa. Em 1709, o seu invento ficou conhecido como passarada, fazendo uma alusão aos pássaros. Ele foi levado para a corte portuguesa e lá ele subiu cerca de mais ou menos 4 metros ou mais, dizem algumas fontes. E permitiu que fosse o precursor de vários outros tipos de inventos, como o Zeppelin, como o balão de ar quente mais moderno, até o balão de ar quente científico tem essa mesma funcionalidade. E para fechar com o grande finale, o creme de la creme das invenções brasileiras, a gente tem um inventor que era baixinho, tinha 1,60 m mais ou menos, tinha um chapéuzinho de palha muito bonito também, morava em Petrópolis e ficou conhecido como o pai da aviação. A gente está falando de Santos Dumont, galera. Alberto Santos Dumont, mais conhecido como Santos Dumont, ele era o inventor ou o maior inventor que o Brasil já teve. Ele mudou completamente o que a gente entendia, subentendia, estava pesquisando sobre a aviação. Ele foi o inventor do primeiro avião movido a motor
por combustão, não o primeiro avião catapultado, não o primeiro avião que planava, mas sim o primeiro avião com motor acoplado. E não foi os irmãos Green, foi sim Santos Dumont que criou. A gente tem em 1903 os irmãos Green, eles tiveram o primeiro objeto a planar, né? O primeiro objeto a planar. Eles conseguiram isso usando uma catapulta, né? Ele foi o primeiro objeto mais pesado que o ar a voar. E em 1905 a gente tem o primeiro avião feito por Santos Dumont. Dizem também que o Zeppelin, aquele dirigível, também foi Santos Dumont que criou, mas eu não achei nenhuma fonte que corroborasse para isso. Mas em 1905 a gente tem a criação do 14 bis e que revolucionou o Brasil e o mundo. Ele teve o seu primeiro voo na França, se eu não me engano. Mas Santos Dumont também é conhecido por criar várias outras invenções, que vale até um vídeo. Vou fazer um vídeo sobre a história de Santos Dumont e as suas invenções. Em Petrópolis tem a casa de Santos Dumont, que é bem interessante. É uma casa pequenininha, no alto, e aí tem uma escada que ela é degrau sim, degrau não. Degrau sim, degrau não. Galera, esse vídeo é o vídeo dessa semana. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal. E é isso, família. Valeu, tamo junto.